Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer, direto do olho do furacão. A coisa em Brasília está pegando fogo. Hoje pela manhã, a Polícia Federal fez busca, apreensão e prisão de militares ligados aos atos golpistas e também a um plano de atentado contra a democracia e contra a vida do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do então ministro do Supremo Tribunal Federal, do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. O objetivo era eliminar, matar Alexandre de Moraes, matar o presidente Lula e matar também o vice-presidente Geraldo Alckmin. E depois, então, implantar a ditadura militar, uma espécie de intervenção militar com Bolsonaro no poder. O mais grave disso tudo é que os militares que foram presos hoje são ligados diretamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Um dos militares presos hoje foi o general Mário Fernandes, que era secretário-geral da Presidência da República, ou seja, ele era secretário do Bolsonaro, foi preso. Junto com ele foram presos outros militares, como major, tenente, foram presos também hoje aqueles que faziam parte dos Kid Pretos, que é um grupo especial formado no Exército, né, para operações táticas. Esse grupo teria se reunido, planejado o atentado. O atentado consistia em matar esses três personagens, Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Mais grave disso também é que a reunião onde aconteceu este planejamento foi na casa do general Walter Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil e chegou também a ser comandante do Exército Brasileiro na gestão Bolsonaro. Walter Braga Neto está em todas as ocasiões aonde se fala de planejamento de golpe, aonde se fala de arquitetura de Estado ditatorial, aonde o próprio Braga Neto aparece ali conversando com bolsonaristas na porta do Palácio da Alvorada, aonde ele diz para eles continuarem porque há esperança. Veja, e ele falou aquilo no momento em que o Bolsonaro já havia perdido as eleições. Temos depois disso atentados em Brasília, não é? Na época ali, na véspera da diplomação do presidente Lula, atentados, bombas, ônibus incendiados. Depois você teve a descoberta de pessoas que queriam explodir o aeroporto de Brasília por conta disso. Vários desdobramentos levam a Polícia Federal neste caminho. O caminho aonde um ex-presidente da República, que na época era presidente, não aceitou a derrota, planejou com seus militares, aqueles que faziam parte do Palácio do Planalto, aqueles que faziam parte do seu governo, planejou um atentado contra o presidente eleito e contra o ministro da Suprema Corte Brasileira. Então é algo escandaloso, muito maior do que os escândalos que já se escutou, por exemplo, no Watergate dos Estados Unidos. Nem se compara. Isso aqui é um atentado à democracia, isso aqui é um serviço de bandidagem. O Walter Braga Neto deveria ter sido preso hoje, mas a Polícia Federal quer ouvir, e está ouvindo nesse momento, o ex-tenente-coronel, ex-aliado de Bolsonaro, que era o faz-tudo de Bolsonaro ali, o Mauro Cid. Mauro Cid, a Polícia Federal escutou estes áudios que ele gravava, reuniões, mensagens que estavam no celular dele, que estavam no notebook dele, estavam apagados, mas a Polícia Federal conseguiu recuperar. Então Mauro Cid foi intimado novamente para esclarecer por que não revelou esse esquema sobre a morte, a tentativa de matar o presidente Lula, a tentativa de matar o vice-presidente e matar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral na época, que era o ministro Alexandre de Moraes. Então a Polícia Federal pode até prender
o Cid Moreira, né, o general Cid, o coronel Cid, se ele negar, eu não sabia, eu me esqueci, ele já foi preso uma outra vez, depois de ser solto, por conta daquelas declarações que dizia que o Alexandre de Moraes já estava ali tudo no esquema, a Polícia Federal fazia uma parte ideológica. Agora o Mauro Cid está indo falar sobre essas reuniões que tiveram participação do Walter Braga Neto. Inclusive eu recebi mensagem hoje do Leonardo Bastos, que que abriu esse processo contra esses militares, e eu vou ver se eu trago ele hoje à noite no Critica Brasil, para ele esclarecer estes pontos, né? Inclusive que tem até placa de veículos que eram utilizadas em algumas residências para fazer essas reuniões. E uma dessas reuniões foi na casa do general Walter Braga Neto. Aí o Walter Braga Neto não se pronunciou, mas é preciso a gente saber que o Mário Fernandes, o general Mário Fernandes, que na época era secretário do Bolsonaro, até março foi assessor do Pazuello, trabalhou no gabinete do Pazuello, o general Pazuello, que foi ministro da Saúde e que é o general que agora é deputado, muito amigo do Bolsonaro, muito chegado com o Bolsonaro. Então nós temos aí a aproximação deste general com o Pazuello, a reunião na casa do Braga Neto, e tudo indica que com a anuência do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Ora, quem estava em reunião era o chefe da Casa Civil, era o Braga Neto. Quem estava na reunião era outro general, o secretário dele, secretário do Bolsonaro. Então dizer que o Bolsonaro não sabia, não estava, é claro que todos eles sabiam, tanto o Braga Neto, Pazuello, o general Heleno, o próprio Mário Fernandes e o Bolsonaro, eles faziam um grupete, né? Aliás, o grupo desse atentado era chamado de Copa 2022, para dar na vista, né? Ao grupo da Copa e tal. E aí eles chamavam o Lula de Jeca e o vice de Joca, né? E referência jocosa também, né? De menosprezo. Esse grupo Kids Pretos estava preparado, inclusive, para morrer em nome da causa. Muito parecido com o que o bolsonarista, um dia desse, falou que poderia, né, servir de homem-bomba para a causa bolsonarista, caso o Bolsonaro fosse preso, que poderia entrar no Supremo, no Palácio do Planalto, em qualquer lugar, para matar os bandidos, de acordo com as próprias palavras dele e de acordo com a reportagem da revista Veja. Nós vimos um dia desse um outro bolsonarista que se explodiu lá em frente ao Supremo Tribunal Federal e que tinha a intenção de matar o ministro Alexandre de Moraes. Agora vem a ex-esposa dele, mas que vivia com ele, incendeia a casa, coloca fogo no próprio corpo, talvez pela decepção de não ter conseguido matar ali o Alexandre de Moraes, porque tudo indica que ela sabia de tudo e também planejava isso. São pessoas que estão entregando a sua vida a Satanás, ao bolsonarismo, ao Bolsonaro, em nome de um fanatismo, em nome de uma loucura, em nome de uma insanidade, algo de ódio, algo que abala o Brasil nesse momento. Braga Neto deve ser preso nas últimas horas, daqui a um tempo, depende muito das afirmações do Cid, do Mauro Cid, sobre essa situação. Mas dizer que eles não sabiam é muita inocência. Eu acho que a Polícia Federal está querendo reunir todas as provas, o ministro Alexandre de Moraes, ali a PGR, para quando sair uma denúncia contra eles, a coisa saia tão consistente que não tenha como escapar. Então, o general Braga Neto está sendo colocado agora em foco, porque a reunião acontecia na casa dele. O próprio general Freire Gomes, que era o comandante do Exército, já afirmou à Polícia Federal, em depoimento de mais de 8 horas, que realmente o Braga Neto e o Bolsonaro queriam implantar um golpe no Brasil e ele não aceitou. Isso foi aceito por um outro general ali da Marinha e do Aeronáutica não concordou. Enfim,
é a palavra de um general dizendo o seguinte: eles queriam dar um golpe. E agora, por exemplo, a Polícia Federal diz que a minuta golpista foi redigida, editada, ouvida, lida pelo Jair Bolsonaro nessas reuniões. Então, aquela minuta, a minuta golpista, era que dizia, ó, de prender Alexandre de Moraes. Aí havia duas coisas, não é? Eles pensavam em matar Alexandre de Moraes num assalto, não é? Com os kits, numa briga ali, num corpo a corpo, que poderiam sair mortos e feridos. Disseram, ó, o risco é alto, eles diziam, o risco é muito alto, mas nós estamos preparados para dar a vida nessa causa. E aí eles iam então, né, fazer essa montagem, mas o ministro Alexandre de Moraes andava com muita segurança, e a segurança dele sempre muito preparada, muito atenta. Inclusive, houve um monitoramento, né, dos locais onde o ministro Alexandre de Moraes poderia estar. E um deles dizia o seguinte: olha, é melhor suspender aí nesse momento, porque ele está muito bem armado, né, muito bem preparado. Então, havia isso de uma bomba, inclusive de soltar uma bomba no lugar público aonde ele estivesse, onde o presidente Lula estivesse. Outro plano era matar eles através do envenenamento, envenenando com alguém próximo. Inclusive tinha alguns militares que participavam disso, que pertenciam ao Gabinete de Segurança Institucional e que estavam agora no G20, que poderiam chegar bem perto do presidente Lula, envenenar, matar e fazer muita coisa. É preciso ter muito cuidado com o presidente Lula, porque essas pessoas continuam soltas, essas pessoas continuam com essas ideias de fanático não saem assim da mente de uma hora para outra. É preciso apertar esses bandidos, esses pilantras, esses golpistas, para que eles entreguem outros que participaram também. Eu volto à noite com essas e outras informações aqui no Critica Brasil. Peço o seu apoio, esmagando no like, compartilhando o vídeo e também se inscrevendo no canal. E ainda colaborando pelo Pix 61 983046113. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal.